Queridos, tudo bom? Eu quero ministrar a primeira aula hoje do curso de Maturidade Cristã. Essa aula vai ser liberada no nosso canal do YouTube, Lucetor Bueno, para você que queira assistir uma aula de apresentação, para que você possa, talvez, se quiser, desejar, você se matricular, porque as outras 4 aulas serão no aplicativo Zoom. Por que eu decidi fazer essa aula aberta? Para que todo mundo tenha acesso e possa ter uma primeira aula e falar, poxa, eu também queria fazer esse curso. A gente já está com bastante inscritos, eu estou muito feliz. Acabei de receber a lista de matriculados e essa aula, então, dessa semana, a primeira aula vai ser aberta, você vai assistir no horário que você quiser, da forma que você achar melhor. Bem, nós estamos vendendo na igreja a apostila do curso de Maturidade Cristã. Nós vamos ter, então, 5 aulas. A partir da semana que vem vai ser pelo aplicativo Zoom, vamos criar um grupo no WhatsApp para a gente estar acompanhando vocês, um grupo que vai durar durante esse curso todo. O curso de Maturidade Cristã, eles são princípios básicos da vida cristã, para que você possa começar uma caminhada. Ele foi feito inicialmente para quem chega à igreja, passa pelo encontro com Deus, é o primeiro degrau de ensino. Mas eu vi na lista que tem vários irmãos fazendo, temos até líderes de células. E é muito bom você fazer, por quê? Porque no futuro você pode ser um também a ministrar esse curso para a nossa igreja. Então vamos começar hoje com o capítulo 1 do curso de Maturidade Cristã, Princípios para obter revelação da Palavra de Deus. Eu quero ler um versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente e que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que te chama é fiel e fará isso. Bem, quando nós lemos esse texto, se nós formos entrarmos na linha teológica, aqui alguns teólogos acreditam, e eu acho que essa é uma forma bem didática e bem legal de explicar, na tricotomia do homem. O que é tricotomia do homem? A tricotomia é você dividir o homem em 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo é essa caixa que a gente usa, é a caixa que a gente tem, né, que é a carne que a gente fala. Quando a Bíblia fala de carne, a carne que tende ao pecado. Então, o nosso corpo é a parte externa. A nossa alma, didaticamente, eu definiria como a parte da mente, vontade, emoções, sentimentos. Mente, vontade, emoções e sentimentos. E o nosso espírito é aquilo que foi restaurado, regenerado, quando nós aceitamos a Jesus. É a parte que nós temos uma intuição, uma conexão com Deus. Quando a Bíblia fala em Romanos 8, capítulo 28, que não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa conexão que nós oramos pelo Espírito. Então, eu acredito que isso didaticamente é muito bom. Não quero entrar numa discussão se o homem é um todo, porque alguns pastores e teólogos acreditam que o homem é um todo. Alma, espírito e corpo, depende do contexto do texto. Também é uma leitura legal e interessante. Mas didaticamente eu acho legal definir corpo, alma e espírito. Corpo precisa ser disciplinado com jejum, oração e as disciplinas da vida cristã que nos levam à santificação, que isso é uma próxima aula. A alma precisa ser transformada, curada, às vezes por um aconselhamento bíblico, um aconselhamento pastoral, e às vezes o pastor indica para um especialista na área, um psicólogo que possa ajudar, talvez essa pessoa traz tantas feridas, e ela vai entendendo que Jesus perdoa, que Jesus faz você liberar perdão e ela vai sendo curada. E o Espírito ele é restaurado para que a gente possa ter então uma conexão com o Senhor. Na página 10 da apostila, nós temos aqui alguns princípios para obter revelação. No curso, a partir da semana que vem no aplicativo Zoom, eu vou passar para os irmãos o que é leitura e o que está sendo ministrado. Hoje eu vou ministrar a página 10, a página 11, até a página 13. São, então, 4 páginas, 10, 11, 12 e 13. Então eu quero começar com princípios para obter revelação da palavra. Quando nós estudamos teologia, se depois você fizer um curso e falar, eu quero ir além, eu quero fazer um seminário e tal. Quando nós estudamos teologia, nós aprendemos que a Bíblia já foi revelada. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia e ela salta para nós chamamos isso de iluminação, né? Alguns teólogos chamam isso de iluminação.
Mas eu também gosto da palavra revelação. Significa que aquilo saltou, era a palavra escrita, que algumas vezes o termo grego é logos, mas ela passa a ser rema, a palavra falada, a palavra revelada, né? Então, eu quero falar de alguns princípios para nós obtermos uma revelação da palavra. É claro que isso entra numa constância de leitura da palavra, de oração, de devocional. Eu quero te dar uma sugestão, você que é nosso aluno e que será nosso aluno, de gerar uma disciplina de devocional. Escolha o melhor horário. Eu, particularmente, há alguns anos já tenho feito a devocional pela manhã. Isso me ajuda muito em dias difíceis, principalmente, em momentos que eu preciso estar em paz, tomar alguma decisão, né? Mas tem gente que gosta ali à noite, tem gente que tem o horário do almoço. Importante que você tenha uma constância. Eu falo que a devocional imuniza a gente contra o pecado. E quanto mais a gente vai buscando ao Senhor, orando, lendo a Bíblia, jejuando, a gente começa a ter então, começa a abrir os nossos olhos para a revelação da palavra. Então, quais são os princípios para obter uma revelação da palavra, os princípios para que a gente possa ir, como dizem Provérbios 4, 23, se vocês estiverem ouvindo alguns sons aqui, eu estou no escritório e tem uma avenida aqui perto, tá bom? E aí vai sair alguns sons diferentes, tipo aquele carro do supermercado que passa aí na sua casa. Em Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Então, a primeira coisa que nós queremos ter para obter revelação da palavra, um coração ligado a Deus. Então, eu vou falar de alguns princípios relacionados ao coração. Guarde o seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, fala de alma, fala de sentimentos, fala de vontades, fala de emoções. Então, a primeira coisa, um coração consagrado a Deus. A palavra do Senhor, ela lá em Salmos, no capítulo 51, quando Davi, é o salmo que ele escreve logo após ter pecado e Natan ter colocado dentro da cara dele, lá no verso 10, Salmo 51, 10, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. Em algumas versões diz um espírito constante. Primeira característica que a gente precisa é ter um coração consagrado a Deus. Eu estou na página 10.1, porque o coração consagrado a Deus abre os olhos, essas janelas, né? Olhos, ouvidos, os olhos, as janelas da alma, abre para que eu possa perceber Deus em todas as coisas. Por exemplo, quando lá em Juízes capítulo 6, Deus se revela a Gideão, ele fala assim: eu sou a sua paz. Então, quando Deus fala eu sou a sua paz, é porque provavelmente ia acontecer, ele ia enfrentar uma guerra. Então, o coração consagrado a Deus consegue ter um espírito inabalável, consegue estar firme no Senhor. Consagração é uma entrega. Romanos 12, verso 1 e 2, fala que eu tenho que renovar minha mente com a palavra, mas que eu tenho que prestar um culto ao Senhor, né? um sacrifício vivo, agradável a Deus, e para que eu possa então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o coração consagrado a Deus experimenta a boa, perfeita vontade do Senhor. Segundo ponto, para que eu possa obter revelação, falando de um coração em Deus. Um coração ensinável, a gente usa muito essa expressão na igreja. O que é um coração ensinável? É um coração maleável, um coração mole. Às vezes, quando a gente está ministrando a palavra, aquela palavra vem de confronto a nós, aquela palavra doída em nosso coração. E aí nós temos duas respostas: ou a gente fecha o coração, ou a gente deixa ser tratado. Não é fácil ser pastor não, gente. Às vezes você tem que dar um conselho doído para uma pessoa. Então, o coração ensinável aponta para o meu ego, entender que quando Jesus morreu na cruz, o meu ego foi para a cruz, e agora então eu sou ensinável, eu vou aceitar os princípios e conselhos para que eu possa mudar. E às vezes o mudar, a maioria das vezes, não será confortável. Então, que você tenha um coração ensinável. O contrário de coração ensinável é um coração soberbo, duro, que acha que sabe tudo e que não aceita nenhuma opinião ou nenhum conselho. Terceiro princípio, um coração limpo, né? Como eu li para vocês no Salmo 51, eu prefiro a palavra pura do que limpa. A Bíblia diz lá no Salmo 51, verso 50, cria em mim um coração puro.
Limpo, a água é limpa. Se eu pegar um copo com água e beber, ela é limpa. Ela tem H2O, ela tem sódio, ela tem cloro, ela tem flúor, ela tem fósforo. Você pode ver que essa nova geração aí, abrindo um parêntese de jovens e adolescentes, nem cárie eles têm, porque é tanto flúor na água que protege o esmalte do dente. Então a água ela é limpa, mas se eu fosse fazer uma água pura, eu teria que tirar o flúor, o cloro, o sódio, o potássio e ficar só lá o H2O, a fórmula da água. Né? Então, quando a gente fala de um coração limpo, eu quero ir além, eu quero um coração puro, onde só contenha Deus, um coração onde o Senhor possa encher. É como se eu quisesse hoje esvaziar os nossos corações das impurezas e colocar só a presença do Senhor. O quarto princípio e o penúltimo princípio ao ter uma revelação da palavra em relação ao nosso coração é um coração sem véu. Você lembra quando, lá no livro de Êxodo, quando Moisés ele tem um encontro de 40 dias com Deus e quando ele desce, o rosto dele brilhava e ele tampa com o véu. Lá no livro de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 15, fala assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Chega um momento que o brilho se vai, mas Moisés continua com o véu tampando e protegendo do brilho, protegendo para que as pessoas pensassem que havia uma Shekinah, que havia a glória de Deus sobre ele, né? Aquela presença, aquele brilho do Senhor. Às vezes tem pessoas que a unção, eu vou usar um termo para você entender, passa, e ela continua ali, ela perdeu a conexão, ela perdeu o contato com Deus. E às vezes é porque ela pôs um véu. Ela pôs um véu para que ninguém perceba. Um coração sem véu é um coração onde eu tiro toda a barreira em relação à minha pessoa e a Deus, e que as pessoas percebem isso. Quando também Moisés, né? Moisés é uma personagem muito forte na Bíblia. Em Êxodo capítulo 3, quando ele vê a sarça pegar fogo, Deus fala para ele: tire as sandálias dos seus pés, porque aqui é a terra santa. Talvez seja a hora da gente tirar as sandálias dos nossos pés, aquilo que impede o nosso contato com Deus. Talvez essa primeira aula vai servir para você se avaliar e falar assim: poxa, eu estou com véu, mas tem muito tempo que o brilho se foi, eu estou precisando me reconectar, eu estou precisando voltar ao início, eu estou precisando buscar o Senhor da forma que eu buscava antes, da forma que eu desejava antes, da forma que eu já sentia a presença de Deus. Então, um coração sem véu é um coração sem barreiras, é um coração pronto para o novo. Olha que definição legal, um coração pronto para o novo. Talvez você vai ouvir ensinamentos básicos nessas semanas, mas serão ensinamentos que vão te levar a um novo nível. Às vezes a gente ouve coisa básica que nos leva a um novo nível, que a gente estava precisando ouvir porque a gente esqueceu, né? Quinto princípio, encher-se com a palavra de Deus. Então, lá em Romanos 12, como eu citei o verso, talvez seja um dos versículos mais fortes sobre que nós possamos estar cheios da palavra do Senhor. Até abrindo parênteses, eu estou preparando um estudo no nosso canal, Lúcio Bueno, aberto, sobre Romanos, versículo a versículo. Vai demorar várias semanas, mas vai ser um conteúdo de muito alimento para nós. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1, agora o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quando a Bíblia fala mundo aqui, não é cosmos, é o mundo do pecado, né? Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Então, quando eu renovo a minha mente, eu experimento e comprovo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o primeiro passo que eu preciso é entender que a palavra de Deus, ela renova a minha mente. E como eu falei que coração está representando a alma, naquela didática que usamos, sentimentos, vontade, emoções, quando eu vou lendo a palavra, eu vou renovando a minha mente e vou então tendo uma revelação. Talvez aquilo que estava obscuro se torna claro para nós. Mas bem, vamos lá. O que acontece então quando eu tenho a revelação da palavra? Estou na página 12. O que acontece quando alcançamos a revelação da palavra? A revelação, primeiro pontinho, gera vida em nós. João 6, verso 63, um capítulo longo de João, fala: as palavras que eu vos digo, Jesus falando, são espírito e vida.
Lembra do Espírito? A comunhão com Deus, uma das funções do Espírito é a comunhão com Deus. Então são Espíritos e vida. Na próxima aula eu vou mostrar um diagrama sobre Espírito, alma e corpo, algo bem didático para ficar claro isso para você. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Quando eu obtenho a revelação da palavra na minha vida, eu começo a ter algo diferente dentro de mim. Eu começo a entender o meu propósito. Eu chamo isso de gerar vida dentro de nós. Segundo princípio, o que acontece quando eu alcanço uma revelação da palavra? A revelação gera fé. Romanos capítulo 10, verso 17, por isso que a gente vai ter o estudo de Romanos, é uma carta muito rica, né? Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Algumas Bíblias dizem a palavra. E a palavra de Deus. Essa versão diz a palavra de Cristo. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Fé não é só acreditar, existe uma fé mais profunda. É uma fé também de obedecer os princípios. Eu acredito tanto que eu obedeço aos princípios no qual Deus determinou na palavra dele. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Eu preciso ouvir, essa aula vai ser boa para te gerar fé, esse curso vai ser bom para te gerar fé, tá? Terceiro princípio, a revelação gera mudança. A Bíblia é confronto. A palavra é uma espada de dois gumes, ela traz discernimento, corta juntas e medulas, ela discerne o que é alma, né? Ela discerne aquilo que eu preciso fazer na minha vida e ela discerne os propósitos do coração. Então toda vez que eu vou lendo a palavra, ela vai se revelando, ela vai trazendo luz para a minha vida e eu vou então, como se o caminho fosse acendendo e eu vou sendo enraizado. Não sei se você lembra de quando nós estudamos o livro Enraizado, que falava de 3 solos que Davi tinha na sua vida de raiz. E um dos solos, o primeiro solo que nós damos foi a intimidade com Deus. Nós vamos criando raiz na intimidade. Só para quem quiser lembrar, eram 3 solos. O segundo era a comunhão, no nosso caso, com o povo de Deus. Lá ele fala da caverna de Adulão. E a terceira raiz, a raiz de servir, de eu praticar meu cristianismo. Mas voltando então aqui, o primeiro solo, o solo da intimidade, que me gera mudança. É uma dica para quem quiser, um livro muito bom, Enraizados. Quarto e último, a revelação nos ajuda contra a tentação. Quando nós temos que ter uma ideia, é o seguinte: eu já vi muitos pregadores falarem que crente peca todo dia, e eu acho que não. Eu acho que nós somos tentados todo dia. A tentação para virar pecado, ela tem que ser nutrida, ela tem que ser gerada. Se ela não for nutrida e se ela não for engravidada, vamos usar essa metáfora, nós não pecamos. Então você vai ser tentado todo dia. Mas se você alimenta aquele pecado, como que eu alimento? A prática de Satanás está lá em Gênesis, na queda do homem, capítulo 3, mas também está em 1 João, capítulo 2, a mesma tática. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Se eu fosse traduzir isso numa versão mais atual, seria cobiça dos olhos, cobiça da carne e a ostentação de bens. Tem uma outra versão que diz assim, que a palavra concupiscência ela é traduzida por cobiça. Então, aonde começa a minha cobiça? O que é cobiça? Um desejo que eu não posso ter, que ele me controla, começa nos olhos. E aquilo eu vou então, a minha carne que sempre me tende ao pecado, eu lembro quando eu falo que carne precisa ser disciplinada, ela vai então alimentando aquilo e de repente eu tenho a necessidade de ter aquilo que na verdade não tem necessidade. Então é uma soberba da vida, outra versão diz ostentação de bens. Mas quando eu tenho uma prática devocional diária, eu tenho uma prática de leitura da palavra diária, eu sou imunizado, é como se vem uma vacina. E eu então lembro dos princípios da palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, Mateus capítulo 4, ele sempre começava a arma de ataque ou de defesa. Quando Satanás vinha, ele se defendia com uma frase: está escrito. Então a palavra nos protege, ela nos blinda.
Então, para encerrar essa primeira aula, essa aula demonstrativa, te convidando a participar do curso de Maturidade Cristã, eu já estou tão feliz com tantas matrículas que nós temos. Essa aula vai ficar aberta no nosso... só terminando aqui que eu marquei um tempinho. Vai ficar aberta no nosso canal e você pode assistir na hora que você quiser, no dia que você quiser, mas a partir da semana que vem, no dia 18 de junho, será na quinta-feira às 8 horas da noite. Quinta-feira às 8 horas da noite, pelo aplicativo Zoom, uma aula fechada para uma turma fechada. O material, repetido, está sendo vendido na secretaria da igreja. Se você ainda não está indo à igreja nesse momento de restrições, entre em contato com a gente faz a apostila chegar até você, não tem problema nenhum, para que possamos estar juntos. Jesus te abençoe, espero que você tenha gostado. Fechando aqui hoje, revelação da palavra, ela nos protege e é para isso que vamos estudar alguns princípios sobre regeneração, santificação, justificação. Vamos estudar sobre oração, caráter de Cristo em nós, transformação da alma, vida do Espírito. Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Espero você quinta-feira na nossa sala, dia 18 de junho, em nome de Jesus.